Então aqui, pessoal, eu vou fazer um histórico da limnologia. A gente sempre começa a disciplina com histórico para vocês entenderem, né? Eu falei no primeiro dia de aula que a limnologia ela é uma ciência que a gente poucas pessoas já ouviram falar. Então a gente fica achando que é alguma coisa muito recente, quando na verdade não é. Veja que em 1902, né, já se publicou o Manual da Ciência dos Lagos, né, o François Forel. Então veja que é uma ciência que não é tão nova. É porque a gente não, no Brasil, nós começamos a estudar a limnologia recentemente, mas esse recentemente também década de 30, 40, não é tão recente assim, certo? Então, mas ela já existia antes, esse estudo, em outros países, né? E isso tiveram algumas consequências, né? Uma das consequências é que nesses países europeus, onde o berço começou, né? O berço da limnologia começou, né? Na Alemanha, ah, lá nós temos como corpos d'água predominantes lagos e lagos muito profundos, né? Além disso, nós temos também nesses locais um clima muito diferente do que nós temos aqui. Lá nós temos um clima temperado e aqui no Brasil nós temos um clima tropical, né? E, professor, e o que isso interfere? Interfere totalmente, né? Porque no Brasil, dependendo da área que a gente está, nós vamos ter as épocas do ano muito bem definidas, tá? O Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo, mas eu tenho, por exemplo, se eu estiver no Sudeste, né, no Sul, no Centro-Oeste, eu tenho as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, né? E aí você tem os regimes de chuva que interferem nesses corpos d'água, bem definidos também. Quando a gente vem para o Nordeste, o Nordeste é dividido, né, gente? Vocês sabem que o Nordeste ele tem uma parte que é onde nós estamos, que é o semiárido, né? E conforme a gente vai se deslocando em sentido litoral, a gente vai mudando a fisiografia do local, né? Então a gente vai daqui para o litoral, por exemplo, quando a gente viaja daqui para Recife, né? A gente percebe a diferença na mata, né? E a gente percebe a diferença no regime pluviométrico, as chuvas. De modo que se a gente se desloca daqui do semiárido em sentido Recife, a gente vai tendo mais chuvas, né? E a mata, como a mata obedece esse regime pluviométrico, você também tem uma mata diferenciada, muito diferente daqui. Vocês sabem que apesar daqui na onde nós estamos, no semiárido, ser caatinga, nós temos diferentes tipos de caatinga, né? Como a gente comentou na primeira aula também, nós temos 12 tipos de caatinga aproximadamente. Porque você também tem dentro do semiárido locais que chovem mais e locais que chovem menos. Onde você tem uma caatinga, onde você tem um local onde o regime pluviométrico é mais intenso, onde chove mais, você vai ter uma caatinga mais alta, né? Mais fechada. Onde você tem um local que chove menos, a tendência é você ter uma caatinga mais com as plantas mais baixas, né? Não tão arbóreas, mas muito mais arbustivas, né? Então, o regime pluviométrico é importante aqui. E quando a gente está aqui no Nordeste, a gente não fala em primavera, verão, outono e inverno, né? A gente fala, de acordo com o regime pluviométrico aqui, em cheia e seca, no período cheio e no período seco, né? É assim que a gente avalia essa região. A gente não fala que a gente está na primavera, verão, outono e inverno. A gente fala, até porque aqui as temperaturas médias são sempre muito altas, né? Então nós temos, veja que nós não podemos definir o Brasil como um país completamente homogêneo. Ele é um país completamente heterogêneo, né? Ele tem muitas diferenças, né? E predominantemente no Brasil nós temos como corpo d'água predominante os rios, e não tantos lagos e lagoas, como é na Europa. Na Europa você tem muito mais lagos e lagoas,
e nós vamos estudar na segunda aula sobre isso, né, a formação desses lagos e lagoas, com diferentes tipos de formação, né, nós vamos ver que é bem interessante essas formações diferentes. No Brasil, a gente tem muito mais rios. É um dos países que mais tem rio, como corpo d'água é o Brasil. Então, como a limnologia, o berço da limnologia, ela começou na Alemanha, e como lá a gente tem muito mais lagos profundos, todo o estudo de limnologia que a gente tem nos livros partiu de lá, né? Então, os exemplos são muito mais daquele local. E depois de um bom tempo é que nós fomos ter uma literatura que começou a mostrar as nossas características aqui no Brasil, tropicais, que são totalmente diferentes das características temperadas. Veja que o livro que eu indiquei para vocês, na primeira aula, que eu pedi para que vocês baixassem da internet, aquele PDF, né, que está disponível em PDF, aquele vermelhinho de limnologia, do Chico Esteves, né, Francisco Esteves, ele é professor lá no Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro. Veja que ele publicou a primeira edição daquele livro em 1988. Quando eu comecei a estudar limnologia na universidade, nós não tínhamos livros em português, né, de limnologia, para vocês verem como era difícil a gente estudar limnologia naquela época. A gente tinha que pegar os artigos e traduzir, né? Nós não tínhamos um livro didático para que a gente pudesse estudar limnologia, né? A gente tinha um livro, ele é em português de Portugal, né? Eu tenho até esse livro, um livro bem grande, bem grossão também, ele é muito bom. E foi um dos primeiros livros que a gente teve contato, assim, que a gente podia ter um livro, do contrário a gente só estudava por artigo. Nós não tínhamos um livro de limnologia. Então aquele livro vermelhinho que vocês, do Francisco Esteves, de 1988, na verdade é considerado o primeiro livro de limnologia no Brasil, né? E ele também, vocês podem ver, quando vocês estiverem lendo, né, alguém pode até sentir uma certa dificuldade, porque na verdade ele é uma compilação de vários artigos no formato de livro. Ele tentou pegar, ele dá uma ideia geral do tema, por exemplo, ele vai falar sobre oxigênio. Ele dá uma ideia geral do tema de oxigênio, mas depois ele dá uma série de exemplos com artigos. E ele dá esses exemplos tanto em relação a ambientes temperados, como em relação a ambientes tropicais. O próprio autor do livro fez a pós-graduação dele lá, na Europa, né? Então, a limnologia, ela teve esse início, né? E esse início é super importante, porque vocês vão perceber que tudo que a gente for estudar a partir de agora vai ter sempre como uma coluna vertebral exemplos lá daqueles lagos profundos. Vocês vão ver pelos desenhos, pelos esquemas, né? Então, e depois a gente foi estudando ao longo do tempo, a gente começou a estudar, foram surgindo várias pessoas estudando limnologia no Brasil, e aí a gente começou a publicar artigos que falassem dessas características tropicais. Porque até então a gente só sabia das características temperadas. Faltava essa informação tropical, né? E Stephen Forbes, ele liberou, por exemplo, não foi um livro, é um artigo, Lago é um microcosmo. Veja, tudo é em lago, né? Ó. Manual da Ciência dos Lagos, o lago é um microcosmo, né? Depois, na sequência, August Thienemann, Einar Naumann formularam os conceitos de lago oligotrófico, eutrófico, mesotrófico e distrófico, que a gente vai falar ao longo de toda a disciplina. A gente usa muito esses conceitos de eutrofia, oligotrofia, mesotrofia. O que significa isso? Trofia é sempre comida, né? Cadeia trófica. Lembra que vocês estudaram isso em ecologia geral? Cadeia trófica, né? Quem são os animais topo de cadeia, quem são os produtores, quem são os consumidores primários, secundários, terciários. Nós somos quem? Nós somos os topo de cadeia, né? E por isso mesmo, por sermos o topo de cadeia, somos os mais vulneráveis, porque nós dependemos de toda a cadeia que está abaixo de nós, né? Então vejam que trofia tem a ver com comida.
No caso de ambientes aquáticos, quanto mais comida tem o ambiente, mais eutrófico ele está. E que comida seria essa? Nitrogênio, fósforo, né? São as principais. E as formas que a gente vai ver que tem várias formas intermediárias desses dois componentes. A gente chama isso de nutriente. Quanto mais nutriente tiver na água, eu vou lá, faço uma análise e vejo que tem muito nitrogênio, tem muito fósforo. Então aquela água eu chamo aquela água de eutrófica, né? E a partir daí eu tenho um fenômeno chamado eutrofização, que a gente vai também estudar durante a disciplina as consequências da eutrofização, né? O que pode fazer com que esse ambiente seja rico, né, nesses nutrientes, tornando aquele ambiente eutrofizado, né? Sabão em pó que a gente lava a roupa, né? Aqueles saponáceos são ricos em fósforo, detergente, tudo isso, gente, vai tudo para o rio. E uma vez estando dentro do rio, eu estou alimentando aquele rio de nutrientes que não são bons para o rio. Porque para que eu possa usar aquela água para consumo humano, eu vou precisar tratar aquela água, não vou poder usar aquela água naquela situação, né? A eutrofização é um tipo de poluição, mas depende muito do jeito como você vê. Também eu tenho um pouco de receio de falar da poluição, de eutrofização ser sinônimo de poluição. Na verdade, não é bem assim. Porque se eu tenho um ambiente eutrófico onde se desenvolve plantas, onde se desenvolve vegetação específica, as plantas aquáticas, onde você tem insetos aquáticos, onde você tem peixes, né? Então, é um ambiente específico para aqueles organismos. Eles conseguem utilizar esse nutriente para se desenvolver, principalmente as plantas. Elas incorporam esses nutrientes e aumentam de volume, crescem, se reproduzem, né? Que é o que a gente vê aqui no Rio São Francisco, por exemplo, nas margens do Rio São Francisco. Mais do lado de Petrolina até do que do lado de Juazeiro. Então, se eu não tenho um tratamento prévio dessa água, essa água é lançada no rio sem um tratamento, para que eu retire esses nutrientes, esse nutriente vai cair no rio e ali os organismos vão se alimentar daqueles nutrientes, né? Então aquela água vai ficando imprópria para uso para consumo humano. E aí você remediar essa água sai muito mais caro, tá certo? Mas do ponto de vista de biodiversidade, pode ser benéfico, né? Porque as plantas vão estar crescendo. O problema é que se essas plantas que crescem nesses locais, elas trazem uma série de problemas para nós. Então, por isso que as pessoas confundem limnologia com qualidade de água. E por isso que, por exemplo, nos países europeus, você tem uma legislação ambiental diferenciada para esses casos. Ora, se eu tenho uma grande quantidade de nutrientes na água e as plantas estão crescendo naquele local, onde existe uma biodiversidade grande, eu posso dizer que aquele local é ruim? É poluído? Né? O mangue, que a gente acabou de falar, é um ambiente de água parada, né? Salobra. Não serve para consumo humano. Mas para a biodiversidade local, é um local extremamente importante. Então, nem toda a água que a gente estuda em limnologia, ela tem que ter o foco para o consumo humano. Você tem que analisar do ponto de vista para consumo humano, a gente vai ter uma legislação específica, a gente vai ter uma terminologia específica. Do ponto de vista da biodiversidade, a gente vai ter deveria ter uma legislação específica no Brasil para daquele local, sob o ponto de vista da biodiversidade, e um uso específico. E a gente não tem isso. Já na Europa, a gente já tem uma legislação muito evoluída, onde eles já conseguem fazer essa distinção. Vocês entenderam? Espero que sim. Sim, ambientes oligotróficos são ambientes com pouca atrofia. Então, são ambientes que você não tem o acúmulo de nutrientes. E o mesotrófico, meso, é quando você tem meio a meio. Ele nem é totalmente eutrofizado, não está totalmente lotado de nutrientes, de matéria orgânica, e nem totalmente sem. Ele é mais ou menos.
No Brasil, a gente hoje em dia quase não tem ambientes oligotróficos nem mesotróficos. A gente tem muito ambientes eutrofizados. Exatamente por quê? Porque a nossa lei permite que os corpos d'água recebam esse esgoto sem tratamento, né? E o que a gente espera agora com o marco do saneamento é que esse tipo de coisa não aconteça mais. Você tem que tratar o esgoto para que ele seja jogado num corpo d'água, né? A gente discutiu isso na primeira aula, falamos até bastante, eu já até contei para vocês os casos que estão ocorrendo, já começaram a ocorrer, né, de enquadramento, de preparação para o marco do saneamento que vai vir aí nos próximos anos, inclusive já foi aprovado com algumas modificações, mas inclusive já foi aprovado, tá certo? Outra terminologia que a gente usa em limnologia, e aí eu estou falando aqui para vocês, Birg, né? Ele elucidou os processos de transferência de calor em lagos. Veja de novo, lagos. É sempre em lagos. Aí você pergunta, né? Por que em lagos? Ah, já explicou, o professor explicou. Porque o berço é na Alemanha. Então tudo lá é muito mais lagos do que rios. Tá certo? Então os processos de transferência de lagos, de calor em lagos, originaram as terminologias epilímeno, metalímeno e polímeno. Também vamos falar muito disso, eu vou mostrar para vocês, logo mais, acho que mesmo nessa aula, eu vou mostrar para vocês um esquema onde vocês vão entender exatamente o que significam essas terminologias, que são extremamente importantes e básicas para que a gente possa entender o resto dessa disciplina. Toda hora eu vou falar sobre isso, tá? Em 1922, veja que interessante, né? Surgiu a Sociedade Internacional de Limnologia. Foi num congresso, olha só, um congresso na cidade de Kiel, na Alemanha, e onde a ciência limnologia, então, surgiu como ciência, né? Então, aqui essa tabela, ela mostra os principais estágios dessa ciência limnologia, né? 1901, veja que quando a gente faz a conta já tem um tempo, né? Mas mesmo assim, ainda hoje as pessoas me perguntam o que é limnologia. Então, atualmente, né, a Sociedade Brasileira de Limnologia, a gente tem uma Sociedade Brasileira de Limnologia, ela tem feito, vocês podem acompanhar pelas redes sociais, no Insta, YouTube, bastante vídeos, lives, mostrando os limnólogos espalhados pelo Brasil, as pessoas que estão trabalhando com isso, são muitas pessoas trabalhando com isso, né? É uma área que tende a ter um crescimento muito grande, que é uma das áreas mais importantes para a gente estudar hoje em dia, dentro do nosso curso de biologia, dentro dos cursos de engenharia civil, até engenharia civil, né? Todos esses cursos de engenharia hidráulica estudam limnologia, tá certo? Vejo que desde 1901, né, nós já tínhamos trabalhos, né, com a classificação térmica de lagos, depois 1911, com a classificação química, estratificação de oxigênio, vou falar sobre estratificação para vocês. 1915 já começou a se estudar a classificação química e zoológica baseada no balanço de oxigênio. 1917, produção biológica e fotoautotrófica na coluna d'água. A gente já está falando agora de organismos bióticos, de dados bióticos, como eu falei lá atrás. 1932, uma expedição na Indonésia para estudar os corpos d'água da Indonésia. 1938, se estudou o oxigênio dissolvido em lagos no Japão e a temperatura. 1941, a interação do sedimento e da água. A gente vai aprender que quando se trata de ambiente terrestre, a gente fala solo, não é isso? Solo é o que tem terra, né? A terra, aquela parte é o solo. Quando a gente fala de água, de limnologia, não é mais solo. Como se você tem um corpo d'água que fica sobre o solo, nós chamamos aquele solo que está embaixo da água de sedimento. Nós não chamamos de solo, mas sim de sedimento. Então, essa interação que nós vamos estudar nessa disciplina também, a interação do sedimento com a água é muito importante dentro de limnologia, porque existem muitas trocas importantes entre esses dois compartimentos.
Nós vamos falar sobre isso. Olha só, a teoria trófica em 1942, né? Teoria trófica e a dinâmica aplicada a lagos, né? Classificação térmica de lagos em 1956. Depois, 1958, aquele livro do Margalef de ecologia, super importante, né? Um dos livros mais estudados dentro de ecologia. Acho que alguns de vocês já devem ter estudado o Margalef. Introdução da teoria da informação nos processos de sucessão fitoplanctônica, né? Veja que aí você já começa a estudar cada vez mais os organismos bióticos, né? 1964, 1968, né? É o início do Programa Biológico Internacional, IBP. Conceito de carga proveniente das bacias hidrográficas e eutrofização dos lagos, vejam aí, que já começou a se falar em eutrofização em 1968. É muito tempo se falando sobre os processos de eutrofização, né? 1974, hidrodinâmica de lagos, veja sempre lagos. 1974, microbiologia aquática e bioquímica. 1990, interações entre os sistemas litorânicos e a zona pelágica em lagos. Nós vamos falar dessas regiões também, litorânea e pelágicas, vamos falar nessa disciplina para a gente entender o que são essas zonas, o que são, como esses compartimentos funcionam, né? O papel de cada um. 1975, introdução ao estudo da bacia hidrográfica como uma unidade de estudo. Isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu em limnologia, eu estudar as bacias hidrográficas como uma unidade de estudo. E a gente vai falar sobre isso. 1994, hidrodinâmica de lagos. Novas metodologias para medir essa hidrodinâmica em tempo real, né? Como acontece hoje em outros países, né? Você medir a dinâmica, a diferença, a mudança que ocorre, tanto em 24 horas, como a mudança que ocorre ao longo do ano, em todos esses corpos d'água. A gente também vai falar sobre isso durante o nosso curso. Então, até a década de 30, as pesquisas em ambientes aquáticos continentais no Brasil eram de cunho tipicamente hidrobiológico. Em 1930, Rodolphe von Ibering criou em Campina Grande, aqui na Paraíba, o Centro de Ecologia Aquática e convidou o Wright para estudar os açudes da região. Claro, porque na Paraíba o que nós temos, os corpos d'água da Paraíba, principalmente Campina Grande, são os açudes, né, que foram construídos exatamente porque nessa região de semiárido ela sofria com as secas, né? A cada 20 anos você tinha um período de seca, né? Que isso ainda existe, certo? Porém, com as novas tecnologias, que a gente vai discutir sobre isso também, hoje em dia você consegue sobreviver no semiárido, mesmo em épocas onde você tem dificuldade de chuvas, certo? Então, os maiores açudes, eles existiam em Campina Grande. E esses pesquisadores vieram para estudar esses corpos d'água. Porque o açude é como se fosse um lago, né? É um ambiente lêntico, é um ambiente de água parada, né? Ele só não é profundo como são os lagos da Europa. Mas eles começaram a estudar isso em Campina Grande. Então, se eu disser para vocês que o berço da limnologia, no sentido mundial, começou na Alemanha, mas aqui no Brasil começou na Paraíba. E nós temos muitos pesquisadores da área de limnologia competentes na Paraíba, tá certo? Harold Scioli, ele já estudou os rios da Amazônia e Clarence Cooper estudou os rios do sul e sudeste do Brasil na década de 40 e 50. Tundizi, que é daqueles livros que eu passei para vocês, até o final da aula eu vou falar mais um pouquinho, Tundizi, foi ele que fundou a Sociedade Brasileira de Limnologia, que eu acabei de falar para vocês, que tem o periódico Acta Limnológica Brasiliense, onde a gente publica os artigos de limnologia nesse periódico, tá? Ele tem diversos livros, o Tundizi é uma referência mundial, ele é consultor da ONU, né? E até hoje ele é extremamente ativo na área de limnologia, inclusive na Universidade Federal de São Carlos, vinculado à Universidade Federal de São Carlos, a gente tem o Instituto Internacional de Ecologia, que fica lá em São Carlos,
que é ele que é o presidente, né? É uma associação, é uma empresa, não sei como que eu poderia falar, um instituto, né? Mas ele recebe verbas tanto privadas como públicas, né? Formam uma grande quantidade de alunos, né? Muita gente desenvolve mestrado lá, doutorado lá, além das consultorias que são fornecidas por eles, né? Quando você tem o derramamento de algum produto químico, quando você precisa de laudos, né, periciais, eles são a referência. Francisco Esteves, que é o que eu acabei de falar para vocês daquele livro que vocês vão estudar, que eu falei que é a nossa Bíblia, né? Dentro da disciplina, é esse livro que foi publicado em 1988, né? Com fundamentos de limnologia. A limnologia é uma ciência de grande alcance social, a gente falou isso na primeira aula, né? Sobre justiça social, entre cobranças e condições, né? Uma vez que fornece inúmeros subsídios para a conservação, manejo e recuperação dos ecossistemas aquáticos continentais. Então, dentro de limnologia, a gente aprende que a água doce é um recurso estratégico, né? Que a ausência desse recurso, ou a sua presença em quantidade ou qualidade que não são adequados, tem sido um dos principais fatores limitantes ao crescimento social e econômico de várias regiões do Brasil e do mundo. Há quem diga, inclusive, que a nossa terceira guerra mundial será em função da água. Uma coisa que a gente escuta, mas eu gostaria de fazer aqui uma consideração, é quando a gente diz assim, a água do mundo está acabando. Não está acabando porque a gente tem um ciclo hidrológico, né? Então a gente não pode dizer que a água do mundo está acabando, porque a mesma água que existe há bilhões de anos, ela é a mesma que existe hoje, que é um ciclo, uma renovação, né? Evapora, condensa, cai e assim vai. É o ciclo. Porém, o que tem acontecido nos corpos d'água é que você utiliza a água de boa qualidade e quando você devolve para o corpo d'água, você devolve uma água que não foi aquela qualidade com que você usou. Então, a gente vai ter que manejar adequadamente esse recurso hídrico, né? Para que a gente possa usar essa água, tratar essa água e às vezes até reutilizar essa água após o tratamento, para que a gente possa não interferir nesse ciclo, né? E não ter consequências no futuro. Lembrando que a água é produzida durante a fotossíntese, como produto da fotossíntese. Por isso que uma coisa está atrelada à outra, né? Por isso que você tem o desmatamento como uma coisa muito grave, principalmente em regiões como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, tá certo? A demanda por água doce no mundo tem aumentado de maneira exponencial. Paralelamente, a degradação da sua qualidade tem reduzido ainda mais a sua disponibilidade, que foi o que eu acabei de dizer. A gente usa a água e ao devolvê-la, nós não devolvemos com a mesma qualidade que usufruímos. Então, isso é uma grande preocupação para o futuro. Os principais desafios desse século são a escassez de água, né, em função, inclusive, das mudanças climáticas, né, a disponibilidade de água, porque eu posso ter muita água, mas ela pode não estar disponível, tá certo? A deteriorização da qualidade da água, a falta de percepção de gerentes do poder público, em geral, sobre a gravidade da crise que se aproxima, fragmentação e dispersão do gerenciamento dos recursos hídricos, declínio das fontes de financiamento para a resolução dos problemas relativos a recursos hídricos, porque sem dinheiro a gente não consegue resolver uma série de problemas, a ameaça da paz e segurança internacional devido a possíveis conflitos nos 114 rios que ultrapassam fronteiras nacionais, perspectivas de mudanças globais na Terra que afetarão a distribuição e a disponibilidade de recursos hídricos.
Então aqui eu mostro alguns gráficos para vocês, que nessa primeira imagem, vocês podem ver a distribuição do suprimento de água no planeta. Nós temos como água salgada nos oceanos a maior quantidade de água. É isso que eu falo com relação à disponibilidade. Eu posso ter muita água. Dizem, né, que o planeta Terra é azul quando você olha lá de cima, né? A maioria é oceano. Mas essa água ela não está disponível e também ela é uma água salgada, que para ser utilizada, a gente vai ter que ter tecnologia para dessalinizar essa água. E mesmo com tecnologia para dessalinizar, a gente não vai ter uma água pura sem sal, né? Como acontece em Israel, por exemplo. Eles têm uma tecnologia avançada, né, na utilização de dessalinizadores. Inclusive, alguns dessalinizadores desses produzidos em Israel vieram aqui para o semiárido, um projeto antigo, chamado Projeto Água Boa, depois ele mudou de nome, foi Projeto Água Doce, já tem alguns anos isso, né? E esses dessalinizadores foram espalhados aqui no Nordeste por várias comunidades. Porém, nós não temos uma água completamente sem sal, né? É uma água salobra. Além disso, você tem que ter manutenção do aparelho. Eu cheguei a ver um de perto, né? São máquinas que precisam estar guardadas dentro de um local. Ela necessita de manutenção, de troca de peças, né? Usa energia, né? Para você poder dessalinizar a água. Pessoas com pressão alta não podem tomar essa água, né? Porque ela não é uma água totalmente isenta de sal. Então não é assim tão simples, né? Ah, porque a gente dessaliniza, tira o sal do mar e vai usar. A gente tem que ter cuidado com essas afirmações, né? Então veja só, a gente está 97,2% da água é salgada, né? Está nos oceanos. Nas geleiras a gente tem 2,14%, também não está disponível. A gente pode até ter, mas não está disponível. Água subterrânea, 0,61%. São os lençóis freáticos, né? As águas superficiais, que são as que são utilizadas por nós, veja a porcentagem. 0,009%. Então, as águas superficiais, em quantidade, elas são poucas, né? Umidade do solo, 0,005% e na atmosfera, 0,001%, né? É bem interessante essa figura, se vocês perceberem, é uma gotona de água que não está disponível e que para ser disponibilizada precisa de tecnologia, precisa de recurso, não é tão simples assim. Então a Terra é azul? Mas está nos oceanos, né? E aqui está mostrando, nesse gráfico, né, como ela está distribuída para os continentes. Então, ó, Austrália e Oceania tem 5%, Europa tem 8%, África tem 11%, América do Norte tem 15%, Ásia tem 35% e América do Sul, que somos nós, 26%. Então, olha, a Ásia é a que tem a maior quantidade, 35%. Porém, nós sabemos que a Ásia comporta alguns países complicados, né? Depois nós temos a América do Sul, que seria o segundo país com mais quantidade de água doce do mundo, né? 26%. E depois a América do Norte com 15%. Considerando aqui na América do Norte a parte do Alasca, né? Que entra aqui na parte de capas e gelos e geleiras, que também não está disponível. Então, dentro desses 15% aqui, apesar de ser bastante, eles também têm essa quantidade que está no Alasca, né? Que o Alasca faz parte da América do Norte. Veja a África, com 11%, né? E é um dos continentes mais populosos do mundo. Por isso que a gente tem tanto problema. A gente tem os desertos na África também, né? Tá certo? Como é que é a distribuição de água doce no Brasil, né, gente? Região norte, amazônica, né? A gente tem a maior porcentagem, 68%. A região centro-oeste com 16%. Região sul com 7%.
Sudeste com 6% e a região Nordeste com 3%. Só que o que acontece é que o Nordeste é uma das regiões também mais populosas do mundo, né, do Brasil, desculpa, das regiões mais populosas do Brasil, né? Principalmente o semiárido. Nós temos o semiárido mais populoso do mundo e nós temos o semiárido que mais chove no mundo. Acredite se quiser. Apesar da gente estar sempre preocupado com a quantidade de chuva, sempre reclamando que não chove, que não chove, que não chove, nosso semiárido é um dos que mais chove no mundo, né? 800 milímetros é muito, né? Em média, é muito. Tem outros semiáridos que no mundo que não chove quanto chove aqui, certo? E a região norte, apesar de ter muita água, que é a região que contempla a Amazônia, apesar de ter muita água, nós temos também dificuldade de acesso, né? Então não é tão simples. Por isso que é tão importante se manter, por isso que é tão importante ficar atento, né, aos interesses que se tem na região da Amazônia, né? Detém água, detém a maior riqueza de biodiversidade do mundo, né? Água subterrânea, né? Os rios voadores. Então, por isso a Amazônia sempre foi e sempre será um local de grande interesse, né? Do Brasil e do mundo, principalmente do mundo, né? Os olhos são sempre virados para a Amazônia, certo? E a região centro-oeste, que é a segunda, onde está o Pantanal. Então, são duas regiões que são ricas em água, né? Então, se eu considerar, né, que veja a Europa com 8%, né? A Áustria e a Oceania com 5%, e eu considerar essa quantidade aqui no Brasil de água, a gente tem muita água, né? Que é um recurso que é escasso em outros países, em outros continentes. Então, é claro que isso cresce os olhos desses outros continentes, desses outros países, né? Tá certo? E aqui nesse mapa, né, é a água disponível para o país, certo? Isso aqui já deve ter mudado um pouco, porém ele ainda consegue mostrar bem, mas esse mapa mostra exatamente o que esse mostra a grosso modo, né? Mas aqui é por país, tá? Não, desculpa, esses dois são complementares, né? É por país aqui e aqui por continente, mas eles são complementares, mais ou menos o que eu já abordei aqui, é o que a gente vê aqui, tá certo?